Pessoal, no vídeo de ontem acompanhamos o caso do jornalista português que havia sido barrado em Guarulhos e esteve lá na Câmara dos Deputados prestando o seu depoimento, então falando tudo aquilo que aconteceu com ele na versão dele. E aí ele ficou de responder essa pergunta. Tá na hora de parar. Está na hora de parar pelo bem do nosso Brasil. Então, fica aqui apenas essa sugestão para que o senhor discorra mais sobre se o senhor acredita que houve interferência nas eleições em 2022. E vocês me pediram muito, então eu vou trazer esse vídeo agora na sequência para vocês. Mas pera aí, gente, antes da gente continuar, eu preciso agradecer demais. A gente acabou de bater a marca de 100 mil inscritos. Aliás, já passamos, já 102 mil, mas tudo isso nessa madrugada. Foi incrível, vocês são demais, gente. É muito, muito, muito importante aqui para mim saber que vocês estão gostando do canal e do conteúdo que eu tô trazendo aqui todos os dias. Então, se tu não é inscrito ainda, tá perdendo tempo. Nós já somos já mais de 102 mil pessoas inscritas no canal no momento deste vídeo. Então, fica aqui o meu pedido para que tu se inscreva e ative o sininho, porque assim tu vai receber a notificação dos nossos vídeos, que são diários aqui. E a gente procura trazer tudo aquilo que aquela velha mídia carcomida, você sabe muito bem disso, não traz. Então, agradeço demais de coração, gente. E bora pro vídeo. Foram milhares e milhares de visualização, como vocês podem ver aí na tela nesse mês. A gente só tem 40 dias de canal. Tive dengue no meio desse período, continuei aqui trazendo vídeo para vocês, mesmo bem mal, alguns de vocês devem saber disso. E foi incrível. O futuro é nosso, gente, a gente só tá começando. Então, bora pro vídeo. Aqui nas notas taquigráficas do Senado Federal, na oitiva aqui, na audiência pública que recebeu o senhor Rodrigo de Melo Teixeira, ele diz o seguinte: hoje temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta, que é um controle, faz parte da atividade do controle migratório. Isso é da nossa atividade. Nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa, e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos. E alerta são aquelas a que cabe uma entrevista no controle migratório. Não é uma restrição judicial, mas caberia uma entrevista. Esse número eu até já falei, mas repito aqui para o senhor. São 143 mil pessoas sob alerta. A pergunta que o brasileiro faz, que tem parentes que moram fora, amigos que vêm visitar essa nação, livre, essa nação, até que se prove o contrário, livre, e nós estamos aqui numa audiência para buscar a verdade. Você imagina, será que você está nessa lista? Será que eu estou? Será que a secretaria da mesa está nessa lista? Porque é opinião, são opiniões. Será que quem está nos ouvindo agora está nessa lista e não sabe que está sendo monitorado nas redes sociais? Será que é por isso que querem, porque querem de qualquer maneira, o PL da censura? Querem cancelar a opinião dos brasileiros que não podem mais fazer crítica às autoridades, a ministros, a senadores, a quem quer que seja? É esse o país que tem democracia? Ou é a democracia relativa que o presidente Lula fala que a gente tem? Não, nós não aceitamos isso. O Brasil tem uma Constituição, e por mais que seja vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardar, nós vamos trabalhar no limite das nossas forças. Acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa, e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos, e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor, são 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi. Pessoal, vocês me pediram muito, vocês estavam ansiosos para saber qual vai ser a fala, e com certeza vai repercutir muito isso que ele está falando. Sérgio Tavares, o jornalista português, vai finalmente então responder ao questionamento do Flávio Bolsonaro referente àqueles equipamentos metálicos que vocês muito bem conhecem. Olha, eu cogito dizer, inclusive, que um brasileiro sequer poderia falar isso que o jornalista Sérgio Tavares vai falar agora na Câmara do Senado, até porque provavelmente a PF estaria na porta no dia seguinte. Perguntas que fizeram, começo então por responder ao senador Eduardo Girão. A primeira pergunta e a quarta têm a ver se estão relacionadas, se eu já senti medo noutros países e se eu tenho medo agora de voltar. Portanto, eu respondo à primeira e à quarta de uma só vez.
eu já visitei os 5 continentes da Terra, já vivi 3 anos em África, já vivi 3 anos na Ásia, já visitei países complicadíssimos como a Indonésia, Angola e outros semelhantes, e nunca senti o medo que senti quando vim para o Brasil a 25 de fevereiro. Foi a primeira vez, e eu dei essa entrevista ao Epoch Times em Washington, que eu chorei quando me despedi dos meus filhos com medo de não voltar. E porquê que eu chorei? Não é que eu tivesse uma bola de cristal e que soubesse o que é que me ia acontecer. É porque centenas de brasileiros me avisaram e disseram: não vais, vais ser preso, vão-te fazer mal. E eu não quis acreditar, porque eu sou europeu, sou português, e não quis acreditar. E como eu defendo a liberdade, e o Brasil está privado da liberdade, eu quis vir na mesma. Eu não queria acreditar que isto me ia acontecer, mas no entanto, algo em mim, que eu nunca senti na minha vida, quando me despedi do meu filho e da minha filha de 9 e 10 anos, foi a primeira vez que eu tive lágrimas. Parecia que eu estava a sentir alguma coisa. E naquele terminal, quando eu vejo todo aquele milhares de pessoas a passarem, pessoas de todos os países, de todas as cores, de todas as raças, de todas as crenças políticas, todos entraram, menos um. O português Sérgio Tavares. Quando eu me vejo ali sozinho, com o meu passaporte levado, Polícia Federal ali na porta e eu sem saber o que é que me ia acontecer, se me iam levar para uma carrinha, se me iam bater, se me iam interrogar, se me iam prender, se eu ia para a Papuda, como foram os patriotas do 8 de janeiro, sem terem feito nada. Eu imaginei-me na Papuda, sem poder comunicar com a minha família, sem poder sequer defender-me. Eu imaginei-me que é nesse ponto em que estamos. Portanto, senti o que eu nunca tinha sentido pela primeira vez na vida. E estamos a falar do Brasil. E agora, quando voltei, então, as mensagens que eu recebi dizer: não voltes agora ao Rio de Janeiro, não vás, Sérgio, depois do que aconteceu, vão-te fazer ainda pior, porque tu ainda foste a Bruxelas, foste a Washington, continuas a denunciar as atrocidades, agora vais preso. E muitas pessoas me disseram. Só que sabem, quando está em causa a coisa mais importante da nossa vida, que é a liberdade, não podemos ter medo, temos de ter coragem. E eu sei que carrego em mim a prova viva dessa perseguição, mas também a esperança de milhões. E, portanto, eu não ficava no meu país com medo e receoso. Eu vim na mesma pronto a enfrentar a Polícia Federal. Estava pronto. Mas desta vez, por milagre, demorou 30 segundos a minha entrada no Brasil. 30 segundos, depois de mentiras, comunicados falsos, contradições, assumirem que monitorizam as minhas redes, lá passei então, se calhar, saí do alerta por magia e obra do Espírito Santo. Portanto, esta é a primeira resposta ao senador. E agora, na saída, obviamente tenho medo porque, embora esteja protegido aqui nesta casa do Senado, eu sei que estou a dizer tudo aquilo que nenhum brasileiro pode dizer. Se um brasileiro lá fora dissesse aquilo que eu disse hoje aqui, já tinha a sua conta cancelada, já tinha a prisão, rusgas na sua casa à meia da noite, armas apontadas à cabeça, como fizeram ao Carlos Jordi. É que, não se enganem, os portugueses sabem bem o que está a acontecer aos brasileiros, sabem os nomes. Os portugueses até já sabem que o responsável não é Lula, é Alexandre de Moraes. Este mês, o partido Chega, o presidente André Ventura, em pleno Parlamento, já mencionou Alexandre de Moraes. Já tem um nome, já ninguém fala em Lula, já ninguém fala nos restantes intervenientes. É Alexandre de Moraes. E esse nome que não pode ser dito, mas eu vou dizê-lo até ao fim do mundo. Vou estar na Hungria na próxima semana. Vou dizer na Europa. Eu vou dizer em todo o lado. Porque ele é o responsável pelo que está a acontecer no Brasil e eu tenho provas disso, respondendo a questões seguintes. A segunda questão é que o senador Eduardo Girão perguntou em relação a monitorizarem 143 mil redes sociais. Eu volto a dizer, se eu fosse brasileiro, eu já não tinha redes sociais com certeza. Com aquilo que eu digo. Isso é uma vergonha, porque nós temos direito à nossa liberdade de expressão. Volto a repetir, censura é a arma dos cobardes. Tirar a voz ao povo é cobardia e só o faz quem tem medo e quem tem coisas a esconder. Portanto, não me admira que monitorizem milhares de pessoas, porque se eu próprio sou português, estou a ser monitorizado, esse número peca por escasso. Com certeza serão milhões os brasileiros, porque eu tenho informações que até monitorizam quem dá Pix a Bolsonaro. Quem dá Pix a alguém que tenha estado no 8 de janeiro. Estamos nesse ponto em que as pessoas têm medo de dar um Pix porque fica lá registado o seu apoio. Se isto não é ditadura, então é o quê? Por amor de Deus. E eu em Portugal, eu digo o que eu quiser de Marcelo Rebelo de Sousa, que andou a fazer o L. Digo o que eu quiser. É um fantoche destas elites globalistas do Fórum Económico Mundial de Davos. É um palhaço o presidente de Portugal. E sabem que eu posso dizer isto porque eu tenho liberdade de expressão no meu país. A polícia não vai entrar em casa, não vai congelar as contas, não vai congelar o meu passaporte porque eu digo isto do meu presidente. Porque eu tenho o direito de ter a opinião sobre ele. Até porque eu, como repórter, tenho informações privilegiadas. Tenho o direito de dizer o que eu quiser do meu primeiro-ministro. Pessoal, a partir daqui, Sérgio Tavares vai subir o tom
aqui vai começar a ficar bem pesado, até porque a gente sabe como os brasileiros hoje estão, né, de certa forma com medo e receosos de falar algumas coisas, inclusive eu aqui desse lado de cá, é difícil eu expressar minha opinião, mas o jornalista português, olha, eu acho que ele vai lavar a alma aí de muita gente. Bom, vamos ver então tudo que ele tem para falar. E os brasileiros aqui não podem dizer o óbvio, que Lula é um ladrão. Se é o óbvio, podem dizer. Nicolas Ferreira está agora a ser processado, multado por dizer o óbvio. Isto é ditadura. Terceira questão, da vacina. Por equívoco, no calor do momento, disse na imprensa, assim que saí de lá, que me tinham questionado da vacina, não questionaram da vacina. Fica aqui esse reparo e é importante, e foi importante essa questão. Estão aqui as outras perguntas todas, não está a questão da vacina. Respondendo ao senador Flávio Bolsonaro, sobre as eleições, obviamente que houve, com todas as letras, fraude eleitoral no Brasil. E houve fraude em diferentes frentes. Houve fraude nas urnas, porque em 2019 a Globo, volto a repetir, noticiou que hackers numa convenção em Las Vegas, em poucos minutos, hackearam urnas do modelo brasileiro, em poucos minutos, portanto não são confiáveis. E em segundo lugar, há relatos de imensos estados, imensas localidades no Brasil, onde Bolsonaro teve imensos votos, mas no final deu 0. Fernando Serimedo provou, eu tenho esse relatório comigo em Portugal, com todos os dados, não em todas as urnas, mas nas urnas anteriores a 2020. É um plano muito requintado, não é para em todas, para não dar nas vistas. Mas a maior fraude está descoberta agora, e essa sim, porque, não, as urnas não são confiáveis, só o Bangladesh e o Butão é que usam isso, mas são confiáveis. Ok, vamos assumir que as urnas são confiáveis. Então, e o jogo sujo feito nas redes sociais e na imprensa? Porque na imprensa vimos, e em Portugal, as imagens que chegavam de Bolsonaro eram sempre de um homem carrancudo, um homem que não tinha o povo do lado dele, Lula, o pai dos pobres. Quando eu vim aqui no 7 de setembro de 2022, e nos célebres girassóis de Brasília, e vi o que eu nunca tinha visto à face da terra, uma imensidão de mar de gente verde e amarelo como eu nunca vi na minha vida. E as televisões não mostravam isso. Fizeram propaganda para um lado. Já é desvirtuar das eleições. Mas quando nas redes sociais, e o Twitter Files Brasil provou que calaram um lado político, cancelaram contas, estrangularam, reduziram o alcance, promoveram o outro lado, isto é fraude eleitoral. Porque estamos a mexer com o pensamento de milhões de pessoas. Para não falar do radiolão. Então agora vejam tudo isto que eu vos estou a dizer. Urnas não são confiáveis. Fraude nas redes sociais. Imprensa tendenciosa. Radiolão. Querem mais o quê? Estas eleições num país democrático e justo já tinham sido repetidas há muito, muito tempo. Esta é a minha resposta ao senador Flávio Bolsonaro. Em terceiro, para o senador Rogério Marinho, a questão de quererem regular as redes sociais é simples. Já pouca gente acredita na televisão. Em Portugal aconteceu esse fenómeno nos últimos 2 anos, a televisão que está a cair em descrédito, em ruína. As televisões estão a falir, já ninguém acredita, porque é tudo tão evidente. Foi desde a mentira, desde a pandemia, a mentira na cobertura que dão nas eleições, onde nestas últimas eleições em Portugal, o partido Chega do André Ventura foi o mais atacado pelas televisões, com comentadores escolhidos a dedo, sempre a deitar abaixo o André Ventura e o Chega. Nos debates eleitorais, mesmo quando o André Ventura não estava presente, o Chega era o tema. E quanto mais bateram no Chega, mais o Chega cresceu, porque é um partido conservador, e passou de 12 para 50 e tornou-se o grande vencedor das eleições. E os portugueses perceberam. Então, mas bateram tanto no Chega, criticam tanto o Chega, e o povo está do lado do Chega, deixaram de acreditar nas televisões. Isso acontece aqui no Brasil com Bolsonaro. Já ninguém consegue dizer Globo. As pessoas só conseguem dizer Globo lixo. Não há outra hipótese, está no nosso cérebro. Porque é pura propaganda, mentira governamental, braço armado de um regime corrupto que serve a elites que nem sequer estão cá no Brasil, que servem instituições supranacionais como o Fórum Económico Mundial, como as Nações Unidas, etc, etc. Em relação às eleições, e aqui só pegando num ponto, eu como investigador tenho informações privilegiadas de que a rede de censura foi montada logo a seguir a 2019 com ONGs como a Sleeping Giants e a Fundação Getúlio Vargas, financiadas com 700 mil euros por ano de Jorge Soros para promover censura aqui no Brasil. Isto não é interferência? Porquê que o Jorge Soros quer tanto, tem tanto interesse aqui no Brasil? Porquê que ele quer interferir? Porquê que quiseram fazer uma rede de censura? Porque tem algo a esconder, porque têm medo da vitória do povo e da verdade. E a verdade é que o povo está com os conservadores de direita, tal como aqui, tal como na Europa. Esta é a questão final, portanto, para o senador Rogério, querem regular as redes sociais porque é a única forma de controlarem uma única narrativa. E por isso mesmo
mesmo é que querem cancelar quem serve de forma independente o jornalismo. Eu tenho muito orgulho em não pertencer a nenhuma televisão. Já fui jornalista na maior rádio portuguesa, a Rádio Renascença, e agora nunca, nem que me convidassem, eu aceitaria. Eu quero ser independente para dizer aquilo que eu quero. E por isso é que estou aqui no Brasil para mostrar a verdade dos factos. E podem ter a certeza, o efeito Sérgio Tavares já se faz correr. A RTP noticiou a verdade sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo. E quando, em 25 de fevereiro, não tinham noticiado nada. Sabem porquê? Porque Sérgio Tavares avisou que vinha cobrir a manifestação. E eles não podiam passar a vergonha de ser um independente a mostrar o que eles não mostram. Eles tiveram que o fazer. E por último, para terminar, em relação aqui só ainda pegando aqui no tema da questão do medo, desta vez eu precavi-me para vir para o Brasil. Antes de entrar aqui no sábado, eu mandei um e-mail para a Embaixada Portuguesa, para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro português e para cada uma das televisões a dizer: vou voltar ao sítio onde me violaram os meus direitos e onde me cometeram perseguição política. E depois desse e-mail por escrito fiz um vídeo no aeroporto onde voltei a dizer: esta mensagem é para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, para a Embaixada de Portugal, dentro de poucas horas vou aterrar no Brasil, fiquem em alerta ao que me vier a acontecer. E por isso é que eu acredito que desta vez durou 30 segundos a minha entrada, porque o mundo todo estava em alerta. Bom, tá aí então, pessoal. Eu trouxe tudo isso aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei, foram muitos pedidos. Eu tava meio receoso de trazer, mas como isso foi feito de forma pública, uma audiência, inclusive com a transmissão da Câmara dos Deputados, então não teria por que ter algum problema, eu acredito. Bom, mas eu quero saber de vocês. Comentem muito aqui embaixo, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, então, que são inscritos aqui no canal. E a gente bateu a nossa meta aí dos 100 mil inscritos e que venha 1 milhão de inscritos, 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente as nossas informações aqui com muito debate. Fechou? Vou ficando por aqui, então. Até o nosso próximo vídeo.